Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Aqui é o professor Marcelo Lasno e eu vou apresentar agora uma segunda parte sobre os impactos ambientais. Então, a primeira coisa a falar vai ser sobre as ilhas de calor, que vem a ser o que, gente? São áreas urbanizadas que, em função do tipo de material de construção usado, em função do desmatamento feito para que essas construções possam ser implementadas, o calçamento, a verticalização dos prédios, né? Prédios com um gabarito muito alto, ou seja, com um número muito grande de andares, né? O próprio efeito estufa, que é uma questão, né, inevitável para todos. E a geração de energia em função da aglomeração humana, equipamentos intradomiciliares, os automóveis, os ônibus, enfim. Isso faz com que algumas regiões tenham uma retenção de calor aumentada. Isso caracteriza o que a gente chama de ilhas de calor. Então, por exemplo, se você andar do centro de São Paulo, por exemplo, e em andar 100 quilômetros para fora do centro de São Paulo, a gente vai vendo que a temperatura vai diminuindo. Por quê? Porque o processo urbanizador é menor e essa atividade de retenção de calor e de geração de calor igualmente diminui. Esse é o conceito de ilhas de calor, um problema que é de fato um problema, porque entre outras coisas, viu pessoal, o calor é cancerígeno. Então isso por si só já oferece uma oportunidade de um aumento de problemas em nível celular. Outra questão que devemos tratar, né, é a questão da mineração. A mineração recentemente protagonizou uma das tristes histórias, né, de impactos ambientais no Brasil. Vou mostrar já já para vocês, que foi a questão de Mariana, né? No entanto, deixa eu colocar coisas a respeito da mineração. Corresponde a em torno de 8,5% do PIB brasileiro, empregando 500 mil pessoas, rendendo em torno de 50 bilhões de dólares por ano. No entanto, está aí o desastre de Mariana, né, o transbordamento que houve numa uma espécie de represa para retenção de rejeitos do processo minerativo, e isso começou em Minas Gerais e acabou aqui no Espírito Santo, lançando essa mancha enorme aqui. Você vê o transbordamento do Rio Doce e aqui o lançamento de larga escala no Oceano Atlântico, percebe? Muito complicado, né? A sorte é que esse rejeito não era tão tóxico assim, mas tão somente a questão do transbordamento, né, e da particulação do rejeito já oferece uma resistência ambiental, perdão, oferece já é uma imprudência ambiental razoável. Aqui, ó, mais uma foto da região, né, alguém escreveu aqui, tinha uma escola, né, e foi simplesmente devastada pela, vamos dizer assim, pela tsunami de lama que desceu da barragem, né, onde estava retido os rejeitos. Esse é um dos grandes problemas da mineração. Além do desmatamento, né, há a questão da geração dos rejeitos e do que fazer com eles. O agronegócio também tem praticamente a mesma importância que a mineração no nosso PIB, mas a agropecuária é responsável por inúmeros impactos ambientais, ligados sobretudo, eu fiz uma lista aqui, ao desmatamento direto, ao esgotamento do solo em função da persistência de uma única cultura, a redução da biodiversidade, naturalmente, porque você faz uma remoção da vegetação nativa para a substituição de uma lavoura comercial, um excesso de nutrientes usado na lavoura que acabam escorrendo para a água e o uso de agrotóxicos, que, entre outros problemas, pode ser depressivo, pode ser cancerígeno, pode ser neurotóxico, miotóxico, ou seja, são substâncias que são realmente venenos, não só para o ambiente, mas para nós também. Aqui, como eu disse, né, uma demonstração do potencial do setor agropecuário no que diz respeito à geração de riquezas, à participação brasileira no PIB brasileiro. Dentre os impactos do agronegócio,
eu estou destacando aqui os agrotóxicos, né? São poluentes complexos porque são substâncias que têm a capacidade de bioacumular. Como assim de bioacumular? São substâncias que são estáveis quimicamente, facilmente absorvidos pelos indivíduos e que têm uma taxa de destruição muito baixa por parte desses organismos. Além do que tem uma capacidade, os organismos têm uma capacidade de excreção muito baixa em relação aos agrotóxicos. Assim, os agrotóxicos tendem a permanecer no corpo dos organismos. E se as suas unidades menores já são potencialmente tóxicas, imaginem concentradas, né? Então, o expediente do agrotóxico é muito comum, né, na lavoura brasileira. Usamos vários tipos de agrotóxico, numa espécie de controle químico, né, contra pragas, inseticidas contra insetos, fungicidas contra fungos, herbicidas contra ervas daninhas, nematicidas contra nematóides, que são vermes, né, que atacam sobretudo as raízes da planta, e bactericidas para destruir bactérias. Aqui vocês têm uma noção, né, do quanto vai acumulando de um nível trófico para outro, né, uma substância como um agrotóxico. Aqui é um inseticida, um dos primeiros, na verdade é o primeiro a ser usado, o DDT, que é o dicloro-difeniltricloretano, uma substância que acumula ambientalmente e provoca danos razoáveis, especialmente nas aves, viu? Aqui uma curva gerada por um trabalho, um dossiê que foi apresentado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, mostrando o ritmo de área plantada e olha só o ritmo do uso de agrotóxico. Tá? Então, de 2008 para 2011, há um incrível aumento do uso do agrotóxico sem um aumento de área cultivada. Interessante isso, né? É difícil de ser explicado. Aqui eu coloquei um mapinha mostrando as áreas do Brasil que mais são usuárias de agrotóxicos. Você vê que tem uma concentração aqui na região sul-sudeste, né, desde o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina até São Paulo. Uma outra concentração no agreste sertão nordestino e aqui na região de Mato Grosso e Rondônia. Também, quanto mais escuro no mapa, pior está a situação, mais agrotóxico está sendo usado na região. Aqui, um resultado de um trabalho que foi feito pela Anvisa, mostrando o número de amostras coletadas nas 27 unidades federativas do Brasil, já na linha de consumo, ou seja, já na ponta, ou seja, já no cliente pegando na prateleira e mostrando o nível de contaminação. 90% das amostras do pimentão estavam contaminadas com agrotóxico, ou seja, na verdade elas tinham agrotóxico acima do limite permitido. Morango, 70% das amostras contaminadas, alface 60%, tomate 22% e assim por diante. Aqui o retrato da bioacumulação, tá vendo? A quantidade de DDT na água e a quantidade de DDT já presente em fitoplâncton. Você vê que em milhares de vezes se deu a concentração. Olha a concentração na água e olha a concentração nos dois primeiros níveis tróficos. À medida que o nível trófico vão se sucedendo, né, a quantidade, o concentrado de DDT vai subindo. Nesse caso aqui, que foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, no meio oeste americano, como eu disse, as aves foram as que mais sofreram. Aqui foi um resultado de um trabalho feito no Rio Grande do Sul, acompanhando o óbito por suicídio de Venâncio Aires entre 93 e 95. A Venâncio Aires se destacou por ser a cidade brasileira com o maior índice de suicídio e, investigando o que estava acontecendo, percebeu-se que havia uma concentração dos suicidas entre agricultores e safristas e descobriu-se o que era. O que era o seguinte, né? O agrotóxico que estava sendo usado aqui, que era para plantação de tabaco, ele continha um ingrediente, o manganês, que é depressivo e cuja contaminação levou a esses suicídios. Uma alternativa para o controle químico, pessoal, é o controle biológico. O controle biológico é uma técnica de usar inimigos naturais para fazer o controle da praga, tá vendo? É uma coisa interessante na medida em que não deixa o passivo químico ambiental e um controle biológico bem feito não vai haver grandes impactos em outras espécies. Aqui um caso de controle biológico em curso, tá vendo? Isso aqui são pulgões, esse verdinho. Eles são insetos que sugam seiva elaborada e aqui é a joaninha que come os pulgões.
Então, na presença da joaninha, há um controle da população de pulgões. Oh, meu Deus, isso é triste, né? O desmatamento, né? Criando áreas, né? Que podem evoluir para situações irrecuperáveis. Um dos motivos para esse desmatamento é o recolhimento de madeiras na floresta. Às vezes o desmatamento é organizadamente feito com queimadas, e tudo isso, pessoal, pode levar a um processo sério de desertificação. Processo esse que vem aceleradamente acontecendo no Brasil, particularmente na região Nordeste. Está vendo? Ó? De novo, né, aqui as zonas mais escuras são as zonas mais problemáticas. O desmatamento, além de tudo, pode provocar fissuras no solo, né, o processo erosivo, o caso da vossoroca, por exemplo, que são essas extensões de rachadura no solo, criando todo um desconforto, tanto de relevo quanto de área agricultável e utilizável. Além do que, o processo de desmatamento também descobre as encostas, favorecendo os deslizamentos, como esse que aconteceu, né, em Nova Friburgo, no interior do Rio de Janeiro. Há uma possibilidade, né, de resolver algumas questões da poluição, vamos dizer assim, do solo e do agronegócio, como eu coloquei para vocês, seria o uso de rotação de culturas. E sempre a rotação de cultura é interessante usar a leguminosa. Tá vendo? Isso aqui é o legume, é um tipo de fruto. A leguminosa é uma planta interessante porque, como a gente já viu, né, a leguminosa ela tem parceiros bacterianos nas suas raízes, formando os nódulos de fixação. E os nódulos de fixação ajudam numa recomposição nitrogenada do solo, porque participam da fixação biológica do nitrogênio. Em relação à poluição das águas, gente, uma situação de poluição que chama atenção é a contaminação com resíduos tóxicos gerados pelas indústrias. Uma delas, né, um desses resíduos é o mercúrio. O mercúrio, botei essa figurinha aí da Alice, né, que é a ideia do chapeleiro louco, que o pessoal na Inglaterra antiga, para fazer o chapéu, viu, usavam de mercúrio para curtir o couro. E eles se contaminavam, então, inalando o mercúrio e desenvolvendo o mercurialismo. O mercurialismo é uma doença decorrente da contaminação com o mercúrio, um metal pesado, muito usado, por exemplo, para a separação de ouro, portanto, nos garimpos. Né? Entre os sintomas, perda de visão periférica, perda de tato, perda de audição. Vocês estão vendo que são questões que estão ligadas principalmente com o sistema nervoso e que desconfigura, despersonaliza o indivíduo, gerando um nítido quadro de perturbação neurológica. Petróleo é outro problema sério, as aves aqui, né, todas cobertas de petróleo. O petróleo, gente, quando ele é derramado, ele faz o mesmo efeito que o óleo faz quando você joga ele numa panela cheia d'água. Ele forma um filme, só que o petróleo é escuro. Então esse filme que se forma sobre a superfície da água, né, cria o desconforto, primeiro, de escurecer a água, e o segundo, de impregnar as penas das aves. Né? Olha o tamanho da mancha, né, em função dos oleodutos transportadores de petróleo. Quando ocorrem esses vazamentos, até que as empresas tentam barrar, recolher e lançar dispersantes para diminuir, né, a persistência do petróleo na água. Mas a eficiência disso depende de tempo, de organização e do tamanho do desastre ecológico. E muitas das vezes nem aves e nem plâncton podem esperar, né, esse reparo humano. Outro problema seríssimo é o lançamento de esgoto, turma. O que acontece? O lançamento de esgoto costuma redundar, né, se traduzir numa diminuição progressiva do oxigênio. Lança-se esgoto, perde-se oxigênio. Por quê? Porque o excesso de nutrientes, que eu estou representando aqui com excesso de adubo, ele é levado até a água e provoca um efeito chamado de eutrofização. O que é eutrofização? Eutrofização é um processo de excesso de nutrientes na água. Esse excesso de nutrientes na água leva a uma intensificação de cadeia alimentar, a começar pela proliferação de algas, mas o problema maior está no final da cadeia alimentar, porque esse processo de eutrofização acaba levando a um aumento da decomposição aeróbica feita por bactérias na água. Isso é um voraz mecanismo de consumo de oxigênio. Por isso que a gente disse, né, lança esgoto, eutrofiza,
proliferam bactérias decompositoras aeróbicas e que vão oferecer uma redução substancial nos níveis de oxigênio na água. Esse processo se chama eutrofização, é um processo que tem, de uma certa maneira, um curso natural, mas que tem sido acelerado pelo homem por dois motivos. O excesso de adubo no solo, e isso é arrastado para a água, ou então o lançamento direto de esgoto nos corpos d'água, favorecendo o mecanismo de eutrofização, excesso de nutrientes, levando a um aumento de decomposição e de redução dos níveis de oxigênio. E por fim, meus amigos, um problema que não quer calar, que é o lixo, né? O lixo é um problema sério, as pessoas consomem, cada vez mais consomem, e oferecem como uma espécie de resto, seja embalagem, seja do próprio produto, seja o produto completo, dependendo do que se trata, em algum momento ele acaba sendo descartado, né? Esse descarte vem sendo feito de uma maneira muito pouco original no Brasil, que é o lançamento dos lixões, onde essa montanha de lixo fica exposta a animais, gerando chorume, que é um líquido escuro decorrente da putrefação do alimento, que contamina o lençol freático e criando, né, um problema ambiental paralelo, né? E, além do que, oferece também riscos sanitários razoáveis, uma vez que tudo isso acontece literalmente ao ar livre. Muitas cidades brasileiras, se não a maioria, usam o lixão como forma de destinação do lixo, embora seria mais desejável que tivessem substituindo seus lixões pelo aterro sanitário. Uma área que é mantificada para que o chorume gerado não infiltre e atinja o lençol freático. Esse chorume é captado, levado a uma usina de tratamento, e o metano que vai sendo gerado, porque o lixo é enterrado e a decomposição passa a ser anaeróbica e não aeróbica. E a decomposição anaeróbica acaba emitindo metano, mas esse metano é queimado e transformado em gás carbônico. Isso é importante porque o metano, como eu disse, tem uma capacidade de estufa muito maior do que a do gás carbônico. Então, na verdade, a gente faz uma substituição do metano pelo gás carbônico, pelo potencial do gás carbônico de ser estufa ser bem menor, da ordem de 10 vezes menor em relação ao metano. Então aqui o lixo é lançado, compactado, coberto diariamente. Gera chorume e gera metano, mas que são processados. A dificuldade que os municípios têm de transformação dos seus lixões em aterro é o de sempre. Grana, dinheiro. Aqui, gente, é uma outra forma de aproveitamento do lixo, um mecanismo chamado de compostagem, que é botar o lixo e deitar esse lixo organizadamente e cobri-lo com palha, tá vendo? Com uma palhada, com um aparo de grama, né? Enfim, para fazer essa cobertura, para que o lixo não fique exposto e sofra uma decomposição adequada, né? Depois de 90 dias mais ou menos, tudo isso que vocês estão vendo o senhor trabalhando aqui vai resultar em adubo, adubo que pode ser reaplicado nas lavouras, né? E para terminar, pessoal, não esqueçam da política dos 3 R's, talvez seja uma das coisas mais importantes que surgiu na Agenda 21, lá da Rio 92, né? Com a política dos 3 R's para a questão do lixo. Reduzir, gente, consumir menos, tá? Reutilizar, poder usar de novo aquele equipamento para que ele possa ter uma nova função, evitando novas produções, tá? E reciclar. Quando não houver mais jeito, né, pegar todo esse material, processar ele e tentar transformar ele novamente em matéria-prima. É isso aí, pessoal. Eu fui.